Olá, estamos começando mais um 5 por 1. Entrevistas, bate-papos com personalidades e profissionais, principalmente da área da saúde, que aceitaram conversar conosco para falar de assuntos que são do interesse da população. Hoje nós estamos com o Dr. João Marcos Tibúrcio, cirurgião dentista, especialista em implantes, para falar um pouco em relação a esse assunto que nos interessa bastante. Muito obrigado, doutor. Obrigado você, Beto, pela oportunidade. Obrigado por participar, já com você há muitos anos do rádio, né? E ter essa possibilidade de falar sobre o nosso trabalho, falar sobre saúde, que é muito importante, né? Bom, eu sou o Dr. João Marcos Tibúrcio, eu trabalho com implantes odontológicos desde 2005, então, ou seja, há 20 anos eu já estou na especialidade. Trabalho com a reabilitação oral, que é os implantes, a prótese, a parte cirúrgica, né, Beto? Que muda bastante aí, dá uma condição de vida, uma condição social melhor para os pacientes e para quem necessita do trabalho. Tá, é indicado para quem? Aí vamos dizer, para quem não tem dentes. Evidente que sim. Sim. Mas existem várias situações dentro disso. Sim. A necessidade de um dente, de dois, de todos. Sim, com certeza. Os implantes, eles vêm para suprir, né, uma perda dental. Ou seja, o paciente perdeu um dente, dois, três ou todos os dentes, ele tem indicação de usar os implantes e as próteses sobre implante. A demanda muito grande que nós temos são os pacientes que já usam prótese. Por exemplo, uma dentadura, aquela prótese removível que vulgarmente se fala perereca, mas é uma prótese removível. E a gente sabe que isso abala muitas pessoas, né? Tanto na função estética, que é o que todo mundo também gosta, mas a principal que eu vejo, Beto, é a função mastigatória. Porque muita gente não dá valor para isso. Acha assim, não, eu como de tudo. Não, você engole de tudo. Comer de tudo é outra história. Se você não tem uma mastigação boa, teu organismo não consegue suprir esses nutrientes. Que às vezes você se alimenta de coisas boas, faz dieta, mas seu organismo não vai junto. Porque você não tem uma boa mastigação. Até, Beto, alguns pacientes vêm e falam assim, pô, doutor, mas eu perdi o dente lá do fundo. Esse dente aí não faz tanta importância lá do fundo. Esse é o mais importante, né? Porque o molar, ele é um dente que ele tem uma mesa oclusal, né? Ele é o maior dente, é o dente lá do fundo. Então, onde a gente usa para macerar mesmo os alimentos, né? E o implante, ele faz essa situação. Ele vai lá, o colega perdeu o dente, né? Nosso paciente perdeu um dente, a gente coloca o implante e aí podemos reabilitar com o dente e devolver para ele uma boa mastigação. Existem os famosos efeitos colaterais, né? Quais são? Eu vou sentir dor, eu tenho medo do motorzinho, a cadeira do dentista me causa pavor. Hoje as técnicas são diferentes e, assim, existe um compromisso do profissional de dizer, você vai ter um implante sem dor. É um compromisso a ser assumido ou não chega a esse ponto, doutor? Olha, essa é uma dúvida grande mesmo, né? É um compromisso a ser assumido desde que o paciente esteja de mão dada comigo. Por quê? Não adianta nós passarmos toda a medicação, ensinar o pós-operatório e o paciente não colaborar. Eu costumo dizer que o tratamento ele é 60% paciente e 40% comigo. Porque depois ele tem que fazer a parte dele. Nós usamos, Beto, medicamentos para amenizar o problema do pós-operatório. Mas a grande pergunta que todo mundo também faz, que é o que você acabou de falar, vai doer na hora do procedimento? Aqui no procedimento o paciente não sente nada. Ele é anestesiado, ele tem medicamentos onde o paciente, tomando essa cirurgia, que ele vai dar uma relaxada, tirar um pouco da ansiedade. Nós temos uma sala aqui ao lado, onde é o preparo da cirurgia e o pós-cirurgia. O paciente vem, é aferida a pressão, toma os devidos medicamentos e aí sim vai para a cirurgia. Acabou a cirurgia, as meninas já levam para a salinha, gelo aqui mesmo no consultório e segue o pós-operatório. Pra você ter uma ideia, eu faço uma gravação do paciente do que ele tem que fazer no pós-operatório, para ele não esquecer. Que é o medicamento na hora certa, o repouso, o gelo. Pode ficar roxo, muita gente assimila o roxo, o inchaço, com não dar certo. Ou hematoma. O hematoma, né? Muita gente acha assim, não, vai rejeitar, o meu corpo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por quê? Isso é uma reação que cada pessoa apresenta. Às vezes um paciente, eu faço um implante, ele fica roxo. Às vezes eu faço a boca inteira e não acontece nada. O que é o carga rápida ou carga imediata que o senhor cita sempre nas suas entrevistas? Legal. Carga rápida. O que significa isso? Vamos lá. Até gosto de explicar um pouco no modelo que fica um pouco mais didático. A gente instala o implante no paciente, né? É instalado o implante.
No momento que eu instalo esse implante, Beto, eu tenho um travamento no osso. Ou seja, quanto de força ele inseriu lá na hora da instalação. Se essa força for alta, a gente chama de carga imediata, eu posso colocar dente em poucos dias. Se essa força for baixa, eu tenho que fazer uma carga tardia, que aí eu tenho que esperar alguns meses. Dependendo do implante, 45 dias, no máximo 6 meses. Então, de 45 a 6 meses. Isso varia conforme o tipo do implante que eu usei. Aonde que eu sei esse travamento? No meu equipamento elétrico, e também a gente usa um torquímetro cirúrgico, né? Que ele vai calibrar para mim a força desse travamento. Esse é o motivo principal, Beto. Eu, por exemplo, estudei muito carga imediata. Eu faço carga imediata desde 2007, ou seja, 18 anos. Então não é uma novidade, vamos dizer assim. Mas tem que ter os cuidados, não é todos os casos. Agora, por exemplo, o paciente que usa uma dentadura, né? Que ele quer parar de usar a dentadura e voltar a usar dentes fixos, 90% dos meus casos, na parte superior, eu consigo fazer a carga imediata, que é instalar o protocolo, né? O total, quando a pessoa perde todos os dentes, é um protocolo, em poucos dias. 90% na parte de cima. Na parte inferior, 99,9%, porque 100% é só papai do céu, né? Por quê, Beto? O osso da parte inferior ele é mais duro, ele é mais cortical. Então eu consigo fazer a carga imediata mais, né, com um número maior de expectativa. Existe a chamada, ou chamado prazo de validade. As pessoas às vezes contam histórias de portão, né, de bate-papo de portão. Sim. Porque dura um ano e depois você perde todo o dinheiro. Até faz algum sentido quando você não casa profissional com material. Justamente, esse é o ponto. Existe uma pirâmide para isso funcionar, que é o quê? Primeiro, profissional, técnica, estudo, especialista, né? Experiência. Segundo ponto, material. Né? Que tipo de implante? Implante não é uma coisa só, né, Beto? Muita gente acha que assim, não, mas o dele é importado, o dele é nacional. Não. Eu trabalho com várias marcas de implante. Cada uma para uma situação. Ok? Terceiro, paciente participar do tratamento. O paciente tem que entender o tratamento. Eu gosto de dar uma aula de implante quando o paciente vem numa avaliação comigo. Agora, eu falo para os pacientes, eu desejo que dure o resto da vida, os implantes. Mas entra naquela, se nem os dentes que o papai do céu deu durou, né? Então não sou eu que posso garantir isso. Mas eu tenho casos de 17, 18 anos de implante. Então, o índice de perdas de implante, isso é importante o pessoal saber, ele não é no começo. O índice alto é quem dura mais. É lógico que no decorrer do tempo, Beto, o paciente pode desenvolver um bruxismo, pode passar por situações da vida que ele vai ter um apertamento, isso pode comprometer a prótese e o implante. Por isso que eu faço o quê? Acompanhamentos. Uma vez por ano, peço para o paciente vir ao consultório, fazer um raio-x panorâmico, igual a gente vai ao médico. A gente não vai ao médico, faz uma vez por ano, faz um hemograma, faz um raio-x, avalia, marca consulta de 10, 15 minutos, e aí a gente segue. Bom, um assunto para a gente fechar, que eticamente talvez a gente não possa falar em relação a valores, mas qual é o custo disso hoje? É atingível? Eu brinco sempre no rádio dizendo, precisa vender o Fusquinha para tratar dente ou não? Não é assim. Hoje é muito mais acessível os tratamentos de implante, né? Existem os parcelamentos, descontos, então, enfim, a gente consegue, desde que o paciente, eu sempre costumo falar assim, Beto, se o paciente estiver disposto realmente, a gente consegue fazer uma situação onde ele pode ter o tratamento dele, né? Agora, a gente também tem que avaliar nessa situação, né, se o paciente realmente ele quer fazer o tratamento. Porque não adianta só ficar indo atrás de preço. A gente não pode falar sobre valores, né? Nem na internet. Muita gente pergunta, né? Manda mensagem. Quanto custa, doutor? Eu não posso falar isso. Cada caso é um caso. Uma porque cada caso é um caso e outra que eu sou proibido até por lei. Pelo meu código, né, o Conselho de Odontologia, ele tem um código lá que a gente não pode falar de valores. Você nunca vai ver o cara falando, olha, eu divido em 10 vezes no cartão. Não pode. Por isso que eu faço o quê? Eu faço a consulta de avaliação e planejamento, né? Que o paciente vem, eu explico tudo e não cobro. Essa pessoa vai para casa já consciente do que vai custar isso. Justamente. E aí é uma opção dela. E ela não pagou uma consulta para vir aqui falar comigo, para ter uma aula de implante e para ter um valor. Perfeito. Muito obrigado, doutor.
querido amigo, Dr. João Marcos Tiburcio. Joia. Eu sou paciente do Dr. João Marcos Há Tiburcio bons há anos, bastante tempo. E eu fiquei muito feliz em ter a oportunidade de falar com o senhor. Eu também Um agradeço. assunto tão interessante, mas eu acho que rende mais ainda. Com certeza. Eu agradeço também a oportunidade de explicar, de contribuir, né, porque a gente está aqui para isso, para ajudar e esclarecer as pessoas. Muito obrigado a você que está acompanhando o nosso 5x5. 5 Obrigado. perguntas, 5 respostas.